Atenção, região Nordeste! O maior evento de educação cristã está de volta. 35ª Conferência de Escola Dominical. Com o tema O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade. 14 a 17 de março de 2024, no Centro de Convenções de Pernambuco. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Ezequias Soares, Pastor Douglas Batista, Pastor Elienay Cabral, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e dirigentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 8 plenárias, 28 seminários, 14 workshops e diversas participações musicais. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Recife. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 35ª Conferência de Escola Dominical, 14 a 17 de março de 2024, no Centro de Convenções de Pernambuco. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 11. Fé para crer que o Espírito Santo é Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Uma saudação especial aos nossos superintendentes de escola dominical, os nossos queridos professores e professoras da classe dos jovens e a todos que estão assistindo este vídeo. Que a bênção do Senhor permaneça sobre a sua vida. Hoje estamos trabalhando com a lição de número 11, no dia 10 de dezembro de 2023. Dia também que se comemora o dia da Bíblia, o dia das Sagradas Escrituras, onde Deus tem revelado a nós, revelado à humanidade a sua palavra. O tema da nossa lição de hoje é fé para crer que o Espírito Santo é Deus. Nosso texto principal está no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo de número 17, que diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ainda o resumo da nossa lição nos diz assim: somente por meio da ação do Espírito Santo o ser humano pode reconhecer o pecado, assim como também a justiça e o juízo divino. A nossa lição está dividida em 3 tópicos, em 3 pontos. O Espírito Santo nas Escrituras é o nosso primeiro tópico. O segundo, o Espírito Santo como Consolador. E o terceiro, o Espírito Santo na revelação e na inspiração das Escrituras Sagradas. Nós temos alguns objetivos em que você, professor, precisa estar atento para alcançar esses objetivos com os seus alunos. E a lição nos deixa esses objetivos de forma muito clara. Primeiro objetivo, destacar a atuação do Espírito Santo nas Escrituras. Segundo, saber que o Espírito Santo é o Consolador. E em terceiro,
compreender a atuação do Espírito Santo na revelação e na inspiração das Escrituras. Esses são os nossos objetivos principais, que ao final da aula você precisa, professor, ter passado as informações a ponto dos alunos terem essas compreensões. Eu quero ainda destacar a vocês, estamos na nossa 11ª lição e estamos fazendo isso desde a primeira lição porque é muito importante. Eu quero destacar para vocês, caso você ainda não tenha adquirido, o nosso livro de apoio. Esse livro de apoio das lições bíblicas não servirá para você apenas durante o trimestre, mas ele é um livro sobre a prova da vossa fé. São argumentos apologéticos de forma devocional para que você possa conseguir explicar, como diz apóstolo Pedro, sobre a esperança que há em vós, responder com mansidão sobre a esperança que há em vós para aqueles que vos questionar. Este livro ele é feito com muito carinho, com muita dedicação pelo departamento de publicações da casa, para que possa lhe atender e permanecer na sua biblioteca e ser uma fonte de consulta durante a sua vida, durante o seu ministério. Esse livro está disponível no site CPAD e nas livrarias CPAD ou na livraria da sua cidade. Deus a abençoe e que seja uma leitura abençoadora para a sua vida. Bem, a nossa lição que fala sobre o Espírito Santo, fé para crer que o Espírito Santo é Deus, há algumas coisas que precisam ser observadas introdutoriamente. As Escrituras afirmam enfaticamente a divindade do Espírito Santo. No entanto, no decorrer dos séculos, têm surgido vários autores que negam esta verdade. Por exemplo, um dos mais famosos foi um líder religioso de Alexandria, no longínquo século IV d.C., chamado Ário. Ele introduziu o ensino sustentando que Deus é uma pessoa eterna, que ele criou Cristo, o qual por sua vez criou o Espírito Santo, negando assim a sua divindade. Esse ensino obteve grande aceitação nas igrejas, mas foi corrigido no credo niceno no ano de 325 d.C. Em seguida, no ano 381 d.C., houve a sua formulação no credo de Constantinopla. E em 589 d.C., o Sínodo de Toledo acrescentou a famosa cláusula latina filioque, que afirmava que o Espírito Santo procedia do Pai e do Filho, tais como afirmam os textos de João 15, 25, 16 e 7, Gálatas capítulo 4, versículo 6 e Romanos capítulo 8, versículo 9. Sobre o Espírito Santo, a declaração de fé das Assembleias de Deus traz a seguinte afirmação. Este texto que eu estarei lendo está na página de número 171 da nossa declaração de fé e você pode consultá-la. Diz assim a nossa declaração de fé: cremos, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus igual ao Pai e ao Filho. Portanto, aí tem uma citação bíblica, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. O Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, de mesmo poder e glória do Pai e do Filho, pois é chamado de outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, 16. O Espírito Santo não é parte da divindade, mas sim Deus em toda a sua plenitude. E, por isso mesmo, é incriado, autoexistente e absolutamente autônomo. Segue a declaração de fé com mais uma citação bíblica. O Espírito que provém
de Deus, 1 Coríntios 2, 12. Como havia declarado o credo de Atanásio, abre aspas, tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho incriado e o Espírito Santo incriado. Não há três incriados, mas um só incriado. Ele é o Espírito eterno e existe por si mesmo. Ele pertence à mesma essência e substância indivisível e eterna do Pai e do Filho. Os homens e os anjos foram criados e dependem do Criador. Mas ele, o Espírito Santo, não depende de nada, pois ele é o Senhor. O Senhor é o Espírito, 2 Coríntios 3, 17, fecha aspas, da citação da nossa declaração de fé. Bem, nós somos seres racionais, possuímos qualidades éticas, e isso é o que nos identifica como imagem e semelhança de Deus, ou intelecto. No entanto, ao sermos afetados pelo pecado, nossas compreensões da vida também são periféricas, tornaram-se imperfeitas. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para prosseguirmos a nossa jornada de fé nesta vida. E nesta lição, nós vamos estudar sobre o Espírito Santo que nos convence, sobre a fé para crer que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo nas Sagradas Escrituras, como nos diz o primeiro tópico dessa nossa 11ª lição. O Espírito Santo, ele é revelado nas Escrituras de forma progressiva. Assim, as primeiras referências diretas estão nas palavras de João Batista, isso na questão do Novo Testamento. Por exemplo, João batizou com água, mas afirmou que aquele que é mais poderoso batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, versículo 11. Depois, quando João batizou Jesus em águas, o Espírito desceu em forma corpórea de uma pomba, enquanto Deus, o Pai, falava audivelmente, afirmando sua aprovação de Jesus como seu Filho amado. O batismo de Jesus é uma das mais categóricas afirmações da Trindade. As Escrituras demonstram que o Espírito guiou e foi parte atuante no ministério de Jesus, porque Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, Atos 10, 38. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, Mateus 4, 1, Lucas 2, 27. E ele foi fortalecido pelo Espírito, Mateus 12, 28, Lucas 4, 14. A Escritura afirma ainda que Jesus estava cheio do Espírito Santo, Mateus 4, versículo 1, 4 e 14. Desta forma, o Espírito Santo apresentou uma presença ativa no ministério e na vida de Jesus. E da mesma forma, o Espírito Santo representa uma presença ativa em nossas vidas. Então nós temos aqui algumas afirmações que a lição também nos traz sobre Jesus como cheio do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus e também a ação do Espírito Santo no Novo Testamento. E também há algumas questões muito importantes a serem observadas, que o Espírito Santo, ele aparece, desenvolve-se no período do Antigo Testamento. Embora no Antigo Testamento ele vá se chamar como o Espírito de Deus. O Espírito Santo está presente em toda a Escritura, embora o nome Espírito Santo não seja encontrado no Antigo Testamento. Segundo Stanley Orton, o problema teológico a respeito da pessoa do Espírito Santo gira em torno da revelação e da compreensão progressivas, bem como da maneira de que o leitor aborda a natureza da Bíblia. Mesmo que a doutrina
do Espírito Santo não esteja plenamente revelada no Antigo Testamento, tal fato não altera a existência e a obra dele. Em relação ao Espírito Santo, o título mais conhecido no Antigo Testamento é o Espírito de Javé ou o Espírito do Senhor. O Espírito Santo atuou diretamente com Deus Pai no processo da criação, se movendo sobre a face das águas. Gênesis diz isso: no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. No livro de Números é dito que Deus tira do Espírito que está sobre Moisés e distribui sobre anciãos. Este é uma ação e uma demonstração do Espírito Santo no Antigo Testamento. Bem, nós também podemos falar do Espírito Santo ainda na vida da igreja, na vida de Jesus. Nós podemos perceber, por exemplo, que nesse caso o Espírito Santo é a presença permanente do Cristo ressuscitado na vida da igreja. A verdade paradoxal para muitos é que Jesus tinha que ir embora da sua presença corpórea entre nós, para que o seu povo pudesse estar para sempre com ele, a presença de Jesus para sempre no meio do seu povo, pela ação do Espírito Santo, que é o ensinador da verdade. João capítulo 14, versículo 17 e 16, versículo 13. Pois o Espírito guiará a toda a verdade a respeito de Cristo, tendo como missão dar testemunho de Cristo. João 15, 26. Glorificar a Cristo, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Há pelo menos 5 pontos que nós poderemos resumir o que se descobre no Novo Testamento sobre o Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo é o Espírito da palavra criadora, tanto dos profetas hebraicos quanto da igreja. Segundo, o Espírito Santo é derramado no batismo para formar uma comunhão ou uma comunidade profética. Terceiro, o Espírito Santo é o vínculo desta comunidade. Quarto, o Espírito Santo é o poder da ressurreição, tanto agora quanto eternamente. O Espírito Santo é tudo isso porque o Espírito é o Espírito de Cristo. Porque o Espírito é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. O Espírito Santo é uma divindade e ele é parte indivisível da Trindade. A vida é uma batalha de muitas frentes. Enfrentamos 3 inimigos fortíssimos: o mundo, a carne e o diabo. Nosso Senhor se encontra conosco em cada uma dessas fases, transformando-nos interiormente. Romanos 12, versículo 2, nos deixa isso muito claro. A fim de podermos transformar o mundo em vez de nos conformarmos com ele. Enquanto penetramos nele em nossa obra e missão, enquanto penetramos neste mundo com a obra e a missão que recebemos do nosso Deus, vamos produzindo o fruto do Espírito através de nós. Gálatas 5, 22 e 25. Enquanto decidimos andar no Espírito e considerar a carne como crucificada e vencendo o maligno, o diabo, Apocalipse 10, 11 e 12, por meio de todo tipo de oração, conforme nos diz Efésios 6, 13, 18. E enquanto colocamos esta armadura de Cristo. Então, o Espírito Santo caminha conosco em todas as fases da nossa vida. Você, professor, precisa enfocar isso para o seu aluno. Nós não vivemos só neste mundo. Nós não caminhamos só neste mundo. A presença do Senhor caminha conosco porque Ele prometeu o envio do Consolador, que nos guiaria em toda a verdade e nos consolaria de nossas dores e das tristezas deste mundo. Deus está conosco porque nós somos habitação, nós somos templo, habitação do Espírito de Deus. Não menospreze a ação e a presença do Espírito entre nós e dentro de nós. Bem,
O Espírito Santo, ele também age na revelação e na inspiração das Escrituras. Se eu falei ele também como consolador, né? Ele é o paráclito, ele é o advogado, é o defensor, aquele que está sempre ao lado para ajudar. Esse título que se refere à terceira pessoa da Trindade, como consolador. Falamos sobre algumas questões da ação do Espírito Santo no Novo Testamento e no ministério de Cristo. Falamos também sobre algumas questões do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, nós temos também o Espírito Santo na revelação e na inspiração das Sagradas Escrituras. Muitos autores evangélicos do passado referiram-se aos autores bíblicos como escribas do Espírito Santo, copistas de Deus e autores a quem o Espírito os inspirava na palavra a ser escrita. Às vezes, a doutrina evangélica conservadora da inspiração é criticada neste ponto por, supostamente, propor o que os críticos chamam de ditado mecânico, mas poucos evangélicos conservadores tratam os autores bíblicos como indivíduos totalmente passivos e, de modo algum, ativos na tarefa de redigir as Escrituras. A maior parte reconhece que as Escrituras, em seu caráter, é totalmente humana quanto divina, como eu já falei em lições anteriores sobre fé para crer nas Escrituras como palavra de Deus. Os autores bíblicos apresentam estilos e objetivos claramente distintos, o que é totalmente condizente com o seu caráter, dons e históricos pessoais de cada autor. Deus se revelou ao ser humano e o fez de forma normativa por meio das Escrituras. Nesse caso, a linguagem da Bíblia é a linguagem humana comum. Às vezes, é uma obra artística de alto nível, ao passo que outras vezes é muito comum em linguagem cotidiana. As histórias do Antigo Testamento muitas vezes se referem ao uso que fazem de outras fontes históricas. E Lucas introduz o seu evangelho recorrendo ao mesmo expediente, ou Lucas introduz o evangelho que ele escreve recorrendo ao mesmo expediente, como podemos ver em sua narração de Lucas, no capítulo 1, versículo 1 ao 4, que diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Neste sentido, a pesquisa bíblica é como qualquer outro livro. Além de traduções da Bíblia para diversos idiomas, têm sido produzidas por meio de conhecimento das línguas originais. Some-se a isso o fato de que compreenderemos corretamente as Escrituras somente se atentarmos para a forma de sua literatura e para os contextos históricos que ela apresenta, com base nos quais foi escrita. Deixar de dar devida atenção a quaisquer desses elementos com o objetivo de defender a origem divina das Escrituras significa aviltá-las pelo desprezo a algumas características fundamentais dos escritos que Deus nos transmitiu. A Bíblia concentra-se em afirmar no que diz respeito às origens das Escrituras. Deus é ativo, o ser humano passivo. O que isso significa? E aí entra o Espírito Santo. Algumas questões sobre a revelação e a inspiração. Lembrando que estamos no tópico 3, o Espírito Santo na revelação das Escrituras. Revelação significa desvendar ou revelar. No grego, essa palavra traz a ideia de que uma estátua, que ao ser concluída, ainda está coberta.
aguardando o momento certo da revelação. Na verdade bíblica, revelação significa que Deus revela ao homem algo que o homem não poderia saber de outra maneira, somente se Deus o revelasse. Na escrita das Escrituras, é o Espírito Santo que fala diretamente por meio dos autores da Bíblia. A existência da palavra de Deus em forma escrita, em vez de simplesmente oral, tornou sua preservação e transmissão para todas as gerações e não somente para os que a ouviram no momento inicial. A segunda questão é a inspiração. Por inspiração bíblica, definimos como abre aspas, o superentender de Deus sobre os autores humanos, assim que ao usar suas próprias personalidades individuais, eles compuseram e registraram sem erro a sua revelação, a revelação de Deus ao homem nas palavras dos autógrafos originais. Quando contrastamos a revelação com a inspiração, pode-se estabelecer que a revelação, preste bem atenção, professor, para deixar isso claro ao seu aluno, quando contrastamos a revelação com a inspiração, pode-se estabelecer que a revelação se refere ao material, enquanto a inspiração se refere ao método. A palavra inspiração, como nós já estudamos em lições anteriores, traz o significado de sopro de Deus, exatamente o que diz o texto de Paulo em 2 Timóteo 3,16, onde a ideia básica é que as Escrituras são sopradas por Deus, sendo o produto do sopro criativo de Deus. Ou seja, sem o Espírito Santo, é impossível haver oração cristã autêntica, pois é Ele quem nos leva a clamar Abba Pai. Quando nós oramos, Romanos 8,15, a oração é o acesso ao Pai, por meio do Filho e pelo Espírito Santo. A inspiração do Espírito é tão essencial às nossas orações quanto a mediação do Filho. Preste atenção, professor, para dizer isso ao seu aluno. Nós só podemos nos aproximar do Deus Pai por intermédio do Filho. E somente pelo Espírito oramos a Deus em nome de Jesus por meio da ação do Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo não é oração, porque nós não sabemos orar como convém, nos diz as Escrituras. Paulo nos diz que é o Espírito Santo que nos sustenta quanto à nossa esperança cristã. Romanos 8, 26 e 27. Em termos gerais, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, ou seja, na nossa ambiguidade e na nossa fragilidade, da nossa existência marcada pelo já e o ainda não. O reino já está presente entre nós, mas não na sua plenitude, e nós vivemos nesta luta constante. De forma particular, o Espírito vem em auxílio de nossa fraqueza quando oramos, pois na nossa ignorância não sabemos orar como convém. Então, o agir do Espírito Santo, que é o último subponto do ponto 3, é também fundamental para a nossa vida cristã. Sem a ação do Espírito é impossível haver uma espiritualidade saudável. É Ele que nos leva a orar, jejuar e ler as Escrituras. Sem Ele, não há o Novo Testamento. Em termos gerais, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, conforme eu disse. E é interessante, a lição afirma isso, é importante ressaltar que o batismo no Espírito Santo é para todos os crentes na atualidade. Então, nós temos algumas questões técnicas. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo, ele nos batiza em Cristo, no corpo de Cristo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Após sermos crentes, salvos em Jesus Cristo,
por uma ação do Espírito Santo que nos leva à cruz de Cristo, que age em nós, e nós cremos em Jesus. Após crermos em Jesus, nós podemos ser revestidos no Espírito Santo. Aí sim, Jesus nos batiza no Espírito Santo. É uma imersão, ele nos batiza no Espírito, nos dando dons, capacitando para o testemunho, para a martiria, como diz o texto de Atos dos Apóstolos. Recebemos o poder do Espírito para sermos testemunha. Jesus nos batiza no Espírito Santo. E você precisa acreditar nesta verdade e que é defendida nas Escrituras e desde a fundação de nossas igrejas, e é um ponto basilar na pregação e na teologia pentecostal clássica, naquilo que as igrejas, a Assembleia de Deus ensinam. Portanto, eu quero terminar esta lição, meu querido professor, enfocando para você a nossa conclusão. Você precisa deixar isso muito claro com os alunos da importância do Espírito Santo. Ele não é uma força cósmica, ele não é uma ideia, não é. Ele é uma pessoa, ele possui atributos de pessoa. E ele é divino, ele é Deus habitando em nós. O Espírito Santo, conforme vimos nesta lição, é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus e continua falando, agindo, orientando aqueles que, pela fé, entregaram as suas vidas a Cristo Jesus, o Senhor. Deus abençoe você, tenham uma boa aula e desfrute da presença do Deus, do amigo Espírito Santo. Deus abençoe.